A história está aqui hoje na Torre de Davi, na cidade de Jerusalém, em Israel. Vem comigo conhecer por dentro a história da Torre de Davi. A Torre de Davi, também conhecida como Cidadela, está localizada perto da entrada do Portão de Jaffa da Cidade Velha de Jerusalém. Através das apresentações com luzes, podemos ver uma breve cronologia da história de Israel. No período cananeu, a região de Jerusalém foi habitada pelos cananeus, um povo semita que se estabeleceu na região. E embora não haja evidências diretas da existência da Torre de Davi nesse período, é provável que a região tenha sido ocupada por alguma forma de fortificação ou estrutura defensiva. No período israelita, a cidade de Jerusalém foi conquistada pelo rei Davi, que estabeleceu a cidade como capital do reino de Israel. O rei Davi também trouxe a Arca da Aliança para a cidade e planejou a construção do primeiro templo. O primeiro templo foi construído pelo rei Salomão, filho de Davi, por volta de 960 a.C. O templo foi um local sagrado para o povo israelita e abrigava a Arca da Aliança. O primeiro templo foi destruído pelos babilônios em 586 a.C. Após a destruição do primeiro templo, os israelitas foram exilados em Babilônia. Após o exílio, os israelitas retornaram a Jerusalém e construíram o segundo templo. O segundo templo foi construído por volta de 515 a.C. e foi ampliado e reformado pelo rei Herodes no século I a.C. O segundo templo foi destruído pelos romanos em 70 d.C. O período israelita foi marcado pela construção do primeiro e segundo templo em Jerusalém, que foram dois dos mais importantes locais sagrados do povo israelita. A Torre de Davi, por outro lado, tem uma história mais complexa e foi construída em um período posterior. Acredita-se que a torre atual tenha sido construída sob uma estrutura mais antiga, provavelmente data do período romano, muitos séculos depois da construção do primeiro e segundo templo. No período romano e bizantino, no século I a.C. ao século VI d.C., a Torre de Davi foi provavelmente construída ou reconstruída como parte das fortificações da cidade de Jerusalém. Os romanos eram conhecidos por suas habilidades de engenharia e arquitetura, e é provável que tenham contribuído para a estrutura atual da torre. No período dos Cruzados, 1099 a 1187, a Torre de Davi foi utilizada como fortaleza pelos cruzados durante as cruzadas. Eles a consideravam uma estrutura estratégica importante para a defesa da cidade de Jerusalém. No período aiúbida, 1187 a 1250, após a conquista de Jerusalém por Saladino, a Torre de Davi foi restaurada e reforçada. Saladino era um líder militar astuto e reconheceu a importância da torre como uma estrutura defensiva. No período mameluco, 1250 a 1517, a Torre de Davi continuou a ser utilizada como fortaleza e foi objeto de várias restaurações. Os mamelucos eram conhecidos por suas habilidades arquitetônicas e contribuíram para a preservação da torre. No período otomano, 1517 a 1917, a Torre de Davi foi utilizada como fortaleza e prisão. Os otomanos também realizaram restaurações na torre e a utilizaram como um símbolo de sua autoridade. No período britânico, 1917 a 1948, a Torre de Davi foi utilizada como museu e local histórico. Os britânicos reconheceram a importância da torre como um símbolo da história de Jerusalém. Após a criação do Estado de Israel, 1948 até a atualidade, a Torre de Davi foi restaurada e tornou-se um importante local histórico e turístico. Hoje em dia, a torre é um dos principais pontos turísticos de Jerusalém e oferece uma visão única da cidade. A Torre de Davi tem uma rica história que abrange muitos séculos e períodos diferentes. Embora a estrutura atual date provavelmente do período romano, a torre tem sido utilizada e restaurada por muitos outros períodos ao longo da história, contribuindo para sua forma atual, incluindo o período romano, bizantino, cruzado e mameluco. A cidadela foi originalmente construída pelos asmoneus no século II a.C. e posteriormente ampliada por Herodes. A Torre Herodiana remanescente foi nomeada Torre de Davi pela primeira vez no século V d.C. pelos cristãos bizantinos, que acreditavam que era o palácio do rei Davi. A Torre de Davi é um local de grande importância histórica e religiosa, refletindo a complexa história de Jerusalém. A cidadela foi construída no local de uma série de fortificações antigas anteriores dos períodos asmoneu, herodiano, bizantino e muçulmano antigo, após ter sido destruída repetidamente durante as últimas décadas da presença dos cruzados na Terra Santa por seus inimigos muçulmanos. A cidadela contém artefatos da Idade do Ferro, incluindo uma pedreira datada do período do Segundo Templo e cerâmicas e outros achados arqueológicos que datam do período do Primeiro Templo.
Um arqueólogo israelense escreveu que as 3 torres asmoneus originais que ficavam nesta área da cidade foram alteradas por Herodes e que a torre nordeste foi substituída por uma torre muito maior e mais maciça, apelidada de Torre de Davi a partir do século V d.C. Originalmente referindo-se à Torre Herodiana no nordeste da cidadela no século XIX, o nome Torre de Davi começou a se referir ao minarete do século XVII no lado oposto da cidadela e desde 1967 se refere oficialmente a toda a cidadela. Eles tomaram emprestado o nome Torre de Davi do Cântico dos Cânticos atribuído a Salomão, filho do rei Davi, que escreveu: "Teu pescoço é como a Torre de Davi, construída para arsenal, onde pendem 1000 escudos, todos escudos de homens poderosos." Durante os primeiros períodos muçulmano e aiúbida, era conhecido como local de oração de Davi. Durante o século II a.C., a cidade velha de Jerusalém expandiu-se ainda mais para o chamado Monte Ocidental. Esta elevação de 773 metros de altura, que compreende os modernos bairros armênio-judeu, bem como o Monte Sião, era delimitada por vales íngremes em todos os lados, exceto ao norte. O primeiro assentamento nesta área foi por volta de 150 a.C., na época dos reis asmoneus, quando o que Flávio Joséfo chamou de Primeira Muralha foi construído. Herodes, que tomou o poder da dinastia asmoneu, adicionou 3 torres enormes às fortificações em 37 a 34 a.C. Ele as construiu no canto noroeste da colina ocidental, onde a cidadela está agora localizada. Seu propósito não era apenas defender a cidade, mas proteger seu próprio palácio real localizado nas proximidades do Monte Sião. Herodes nomeou a mais alta das torres, com 44 metros de altura, Fazael, em memória de seu irmão que havia cometido suicídio durante o cativeiro. Outra torre foi chamada de Mariane, nomeada em homenagem à sua segunda esposa, que ele havia executado e enterrado em uma caverna a oeste da torre. Ele nomeou a terceira torre de Ípico, em homenagem a um de seus amigos. Das 3 torres, apenas a base de uma delas sobrevive hoje, a Fazael, ou como argumentado pelo arqueólogo Iléu Geva, que escavou a cidadela, a Torre Ípico. Da própria torre original, agora chamada Torre de Davi, cerca de 16 fiadas de cantarias de pedras, que são fileiras cortadas e trabalhadas artisticamente, ainda se ergue no nível do solo, sobre as quais foram adicionadas pedras menores em um período posterior, que aumentaram significativamente a altura do toco restante da torre herodiana. Essas pedras são conhecidas por sua beleza, durabilidade e resistência, e são frequentemente usadas para criar detalhes ornamentais e decorativos em edifícios. Do alto da Torre de Davi, Jerusalém se revela em toda a sua complexidade e beleza. A vista panorâmica oferece uma visão única da cidade, com suas ruas estreitas e sinuosas, mesquitas, igrejas e sinagogas se misturando em uma tapeçaria cultural e religiosa rica. A muralha da cidade velha se estende ao redor da torre, com o portão de Jafa e o monte do templo ao fundo. As cúpulas das igrejas e mesquitas brilham ao sol, enquanto as ruas estreitas e sinuosas escondem segredos e histórias. A arquitetura antiga e a atmosfera histórica da cidade velha são palpáveis, com cada pedra e cada esquina contando uma história. Além da cidade velha, a cidade moderna de Jerusalém se estende com seus bairros e prédios se misturando em uma paisagem urbana vibrante. A cidadela é um exemplo impressionante da arquitetura militar e civil ao longo dos séculos. Ela combina elementos de diferentes estilos arquitetônicos, incluindo romano, bizantino, mameluco e otomano. É importante notar que a história de Jerusalém é complexa e envolve muitos grupos e impérios ao longo dos séculos. A cidade tem sido conquistada e destruída várias vezes, o que a tornou um local de grande importância histórica e religiosa. Do alto da Torre de Davi, a vista de Jerusalém é uma experiência inesquecível, com a cidade se revelando em toda a sua beleza e complexidade. A combinação de arquitetura antiga e moderna, de história e cultura, é única e fascinante. A vista oferece uma perspectiva única sobre a cidade, mostrando como a história e a modernidade se encontram em Jerusalém. A vista é um lembrete da importância da cidade para os judeus, cristãos e muçulmanos e da necessidade de preservar sua herança cultural e religiosa. A história de Jerusalém é complexa e multifacetada, e a vista oferece uma perspectiva única sobre sua riqueza e diversidade. É extremamente importante preservar a herança cultural e religiosa da cidade e de promover a compreensão e o respeito entre as diferentes comunidades que a habitam. Bom, gente, por hoje é só.
Mas não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal, apertar o sininho e compartilhar. Porque a história está aqui. Beijos!